Olá, galera, tudo bem? Puta, tem um monte de rosto novo, legal. Das vezes que eu vim, é a que está mais cheia. Infelizmente, vocês vão ter que assistir minha palestra. Mas obrigado pela presença de todo mundo. Meu nome é Nando Vieira. Eu já trabalho com Ruby desde muito tempo, desde 2006. A ideia é falar um pouquinho sobre como limpar as views, ver como que algumas técnicas que a gente pode aplicar para tirar aquele monte de lixo das views que a gente sempre... view é aquele negócio bem underdog, né? A gente nunca dá a devida atenção até quando o negócio está totalmente fodido e não tem o que fazer. Então, isso sou eu com camisa de founder. Bonito pra caralho. Bom, eu sou da Hello Beats, eu tenho uma empresa de uma pessoa só, que sou eu. Essa piada sempre cola, cara. Eu dou cursos de Ruby e interface, JavaScript, HTML, CSS no How To, meu serviço. Eu tenho um serviço de hospedagem de repositórios Git chamado CodePlane, que é para quando você é muito pobre e não tem dinheiro para pagar $200 no repositório no GitHub, e aí você contrata o CodePlane por R$15. Eu quis fazer tudo branco dessa vez. Ficou lavado. Bom, a gente tem um probleminha aí que é o seguinte. A gente tem essa mentalidade que o importante é sempre o que o usuário vê e não o que está por baixo dos panos. Isso para tudo. Isso seja back-end, isso seja front-end, principalmente front-end. Né? Front-end normalmente é a parte mais cagada dos nossos aplicativos Rails. Normalmente, assim, tipo, de longe. Então, mas a verdade é um pouquinho... não é só isso, né? Não é o que está por baixo que não importa, mas é porque o dev mesmo, o back-end, aquele cara que só está se importando com a parte do servidor, ele não está muito interessado na parte de front-end. A menos que você tenha um cara dedicado de front-end, que o cara tem um background de front-end, a parte de front-end vai ficar jogada. Né? A maioria dos projetos funciona assim. Vide essa view aqui. Tá boa? Então olha isso. Não dá, né? Tipo... Só... E pior que isso aqui é comum, né? A gente dá risada, todo mundo dá risada porque é verdade. É comum isso daqui. Só para você ter uma ideia dessa action em particular, ela tem 323 linhas, um loop que itera lá 70 objetos que gera mais 25 linhas, de partials, outras partials, 251 linhas e mais 225 linhas de layout. Só de layout já tá grande pra cacete, né? E aí você começa a decompor as outras partes, fica pior ainda. Cara, isso daí no final das contas, nessa view tá gerando 2.549 linhas no total. Cara, é linha pra cacete, em qualquer projeto, não só Ruby, qualquer projeto é linha pra caramba. Mas qual que é o maior problema aqui, né? O maior problema é a complexidade, né? O problema a gente sempre quer deixar na página o que é mais importante. Mas aí entra uma dica, né? Quando tudo é importante, nada é importante. Então precisa tomar muito cuidado na hora que você vai decidir o que vai aparecer na tela, porque senão você acaba com uma view daquele jeito, né? Então, nem tudo é importante, nem tudo o usuário precisa ver a todo momento em todas as páginas. Né? Você pode ter páginas específicas que quebram as informações de uma maneira mais sana. Né? Bom, então, a dica número 1 você tem que definir o que é realmente importante. Define, de verdade. Você entra no site do GitHub, por exemplo, o que é importante quando você cai ali? As últimas atualizações, os repositórios e acabou. Né? O cara não vai colocar lá a cotação do dólar. Não faz sentido. E tem um monte de projeto que o cara chega, a primeira coisa que ele pede eu quero a cotação do dólar e a previsão do tempo. E o cara trabalha o cara tem uma escola. Faz o menor sentido. Então, defina realmente o que é importante para o seu projeto, o que vai fazer diferença para o usuário. Isso é mais importante ainda quando você tem um dashboard, né? Quando o seu aplicativo tem um dashboard. Porque no dashboard é a parte do seu site onde você tem que falar para o usuário, olha, aqui está o que você realmente quer ver sem ter que acessar nenhum link. Então você tem que pesar de verdade o que é importante ou não. Bom, mas às vezes você não consegue fazer isso, né? Às vezes o seu PO é aquele cara cabeça dura, o seu chefe, você fala para ele, mas precisa disso? Não, precisa. Mas precisa disso? Não, precisa.
Aí não tem jeito. Então, às vezes não tem como você lutar contra isso, você tem que pensar em outras técnicas para diminuir essa complexidade. Olá, tudo bem? Tudo bom? Prazer revê-lo. Então, no fim do dia, na verdade, o que manda é o bom código, né? Seja no back-end, seja no front-end, seja scripts de configuração de servidor, você tem que ter bom código. Então, independente do lugar que você esteja, bom código é sempre uma boa ideia. Então, qual que é a dica número 2? O que todo mundo sabe, mas nem todo mundo faz, é tirar toda a lógica das views e extrair em helpers. Todo mundo já viu isso, né? Você tem uma condição que você está fazendo lá na view, move para um helper. Então, vamos ver esse exemplo aqui, super simples. Batendo o olho aqui, você não consegue saber o que faz. Você tem que ler o código, palavra por palavra, token por token, para descobrir o que esse cara está fazendo. Então, isso daqui, no final das contas, está renderizando de forma internacionalizada um título. Se eu tirasse o H1 ali, ficaria muito pior até. Então, olha como ficaria melhor se eu tivesse alguma coisa nesse estilo. Pô, você bate o olho na view, você sabe o que está fazendo, né? Como que a gente consegue fazer isso? Tará! Só mova aquele conteúdo para um método dentro do application helpers, dentro de um outro módulo que seja um helper também. Super simples, mas muita gente não faz isso. Fala, seu Lucas, tudo bem? Então, só que a gente tem um probleminha aqui, né? Ele é infinitamente melhor do que o que estava. Mas helper eu consigo imaginar assim, logo de cara, 2 problemas, né? O primeiro é que helpers, na verdade, eles são repositórios de métodos que não têm nenhum relacionamento entre si. E isso fica pior quando você tem métodos que precisam de outros métodos. Então, se aquele page title eu precisasse gerar alguma outra coisa, eu teria provavelmente um outro método que ficaria desconexo ali. Então, esse é um dos problemas que você tem com helpers. O outro problema é que, para rodar teste, você tem que levantar o Rails. Para levantar o Rails, você vai demorar aí pelo menos 8 segundos. 8 segundos para rodar um teste de helper é do cacete, né? Então, a dica número 3 é extrai a lógica de todos esses helpers que você criou em classes totalmente desacopladas do Rails. Classes, objetos Ruby, que você não precisa do Rails para testar. Então, como a gente consegue fazer isso daqui? Aquele mesmo exemplo do page title, código real, eu poderia fazer alguma coisa desse tipo. E eu tive que fazer alguma coisa desse tipo. Então, eu tive que criar alias, por exemplo, do create para new, para eu não ter que duplicar o título na minha internacionalização. Então, eu tenho lá uma constante que tem o relacionamento entre, se for update, ele renderiza o edit. E aí eu também faço uma classe que pega lá o title, que retorna para minha internacionalização. Extremamente simples, é uma variação daquilo lá, mas se eu não tivesse feito isso, aquele helper lá, page title, ele teria que ter todas essas linhas contidas dentro do método, ou criar um método que ficaria aquele negócio jogado dentro do seu application helpers. Então aí começa a virar aquele negócio de métodos que não tem relação entre eles. Então isso daqui é um problema. Do ponto de vista, aquilo lá é um problema, isso daqui é a solução. Do ponto de vista do seu application helper, ele vai ficar assim, ó. Você só instancia e passa o que você precisa para o seu helper. Então eu tenho lá um page title, o que ele precisa para gerar o título internacionalizado? Só o nome do controller e o nome da view? Beleza, é isso que eu vou passar para frente. Isso daqui fica extremamente fácil de escrever um teste. Tá? Eu estou usando ali um negócio que é o Spec Helper Lite, que carrega o mínimo necessário sem ser o Rails. Então, nesse caso, eu preciso do i18n, só preciso do i18n. Né? Então, eu carrego o i18n, armazeno uma internacionalização específica para aquele cara e faço o teste ali embaixo. Está retornando o título que eu espero. Tinha mais uns 2 testes ali, 3 testes para verificar aquelas condições lá dos alias, né? Mas aí eu não coloquei para não ficar muito grande. Mas, ó, ridiculamente rápido. Ridiculamente rápido. Menos de 1 segundo para rodar esse teste. São 4 testes nesse arquivo, menos de 1 segundo. Eu duvido você rodar qualquer teste que seja sem levantar com alguma coisa estilo Spring ou Zeus. Qualquer teste que envolva Rails em menos de 5 segundos. Eu duvido. Não dá, não tem como. Então, olha, só isso daqui já é uma vantagem por si só. Se você quiser saber mais sobre essa ideia aí de escrever testes rápidos, eu fiz um post em dezembro sobre isso, tem um pouco de código lá, como configurar o projeto e tal. Dá uma olhadinha que é legal. Tem até meu próprio encurtador, que da hora. Bom, então,
aqui entra um conceito muito interessante que é, muitas classes especializadas na verdade, orientação a objeto. Se você aprendeu na faculdade ou aonde quer que seja que orientação a objeto você faz aquele mapeamento de 1 para 1 do mundo real, você aprendeu tudo errado. A ideia é você ter classe especializada que vai resolver o seu problema muito localizadamente, muito especializadamente. Então, como que a gente pode aplicar isso também para limpar as views, né? A gente tem dois caras que são os decorators e ou presenters, a gente tem uma confusão de nomenclatura na comunidade, e a gente pode usar essa ideia de classes especializadas para remover ruído da view, né? Para remover lógica da view. Como que a gente consegue fazer isso? A gente pode usar, por exemplo, o decorator. Decorator, a gente pode entender o que é o decorator. Decorator é o pattern que você estende um objeto com comportamentos ou atributos. Isso é um decorator. O presenter, em contrapartida, é só uma classe que vai representar um determinado objeto, uma classe ou alguma coisa que vai representar um objeto para apresentação. Tudo bom? Então, essa definição de termos fica confuso porque ninguém fala assim para você, olha, decorator é isso, presenter é isso, né? Você tem algumas outras terminologias que ninguém usa, mas basicamente é isso daí. Então, vamos pegar esse exemplo hipotético aqui, que todo mundo faz. Se eu tiver logado, exibo os links. Na verdade, eu inverti a lógica. Já está com bug o bagulho. Então, se tiver logado, eu teria que exibir o logout, senão eu exibiria os outros dois links, né? Tá trocada a lógica. Então, você bate o olho aqui, já tem muito ruído, né? O IRB, eu só uso o IRB, mas ele gera um pouco de ruído quando você tem muitas tags IRB. Ele gera. Você ainda tem aqui o problema que é ter a lógica jogada na sua view. Para você testar isso daqui é muito mais difícil. Não é impossível, mas é mais difícil. Então, a gente pode partir para a primeira alternativa para tentar melhorar isso daí. A primeira alternativa envolve o uso de partials. Então a gente pode extrair isso daqui, de novo a lógica está trocada. Então você pode trocar, simplesmente vai fazer o quê? Arranca os seus blocos de if dentro de partials e você vai renderizar. Ó, eu vou renderizar se eu tiver logado o unlogged. Não, aqui está certo, o que está errado é o outro. Vai fazer isso às 5 da manhã que é isso que dá. Então, você pode fazer isso daqui. Já é muito melhor do que você tinha ali, né? O interface developer, que normalmente ele não tem muito, a não ser que você seja o Lucas Maza, você não tem muito conhecimento de Ruby, e o Chiota, dois caras assim que eu conheço que são de interface que manjam pra cacete mesmo da parte de código Ruby, isso daqui é extremamente simples. O cara bate o olho, tá bom, então se estiver logado, ó, o texto fala, se estiver logado eu mexo numa parte, ou senão eu mexo na outra. Então fica muito mais fácil você dar manutenção no seu código. A gente pode partir para uma alternativa 2, que é um pouquinho melhor, ao meu ver, né? Como que a gente faria isso? Eu quero usar o meu código desse modo, ó. Matei aquele if, não importa usar aquele if. Aquele if só está gerando barulho e para view não faz muito sentido. Então eu posso criar um cara que vai ser esse main menu, pode ser uma classe, nesse caso aqui é um método, mas a gente não tem ideia do que é esse método ainda, que tem um método render que recebe o contexto self. O que é esse contexto self aqui? Se você está na view, é um objeto chamado, uma classe chamada viewContext. Esse viewContext, ele tem todos os métodos de helpers, todos os métodos, o render, tem tudo lá. Se você fez um helper method a partir de um controller, está disponível nesse objeto também. Então, a gente está passando para ele como se fosse assim, ó, pega aí a view, tá? Com esse cara, a gente consegue mudar um pouquinho. Então eu estou instanciando agora um cara chamado de main menu. Com esse main menu a gente pode fazer alguma coisa assim, ó. Eu tenho o render, olha o segundo método aí, ó, tem um render que vai chamar ali context, então context é aquele objeto da view que eu passei o self. Eu chamo o render dele, então é aquele render que você colocaria na tag RB no seu template e estou extraindo ali o partial name a partir do context. Por que a partir do context? Lembra que eu falei que ele tem todos os métodos de helper? Então dá uma olhadinha ali no logedinho, ó. Tá? Então a única coisa que eu fiz foi mover a lógica para cá. Para eu testar esse cara é muito simples. Eu só preciso passar, se você estiver usando o RSpec, um objeto que responde ao método, que responde a dois métodos, render e logedin. Só isso. Então você pode passar lá um fake object, um mock, qualquer coisa do tipo. Essa alternativa é melhor do que a anterior, mas ainda dá para a gente melhorar um pouquinho. Então, qual é a alternativa 3? E é a que eu provavelmente iria nesse caso, né?
render main menu. Olha como lê maravilhosamente bem esse snippet de código. Muito fácil de ler isso. Você bate o olho, render main menu. Né? Então você sabe que ele está renderizando um menu principal. A única coisa que muda aqui é que, em vez de eu instanciar sem passar um contexto, eu passo o contexto na inicialização para o objeto. Então, eu mudei um pouquinho a relação da onde entra a nossa dependência. Mas dá uma olhadinha agora no nosso código. Então, eu recebo aquele objeto da view no initializer. E se você sabe que o Rails chama em qualquer objeto o método toPartialPath, você pode simplesmente passar um objeto para ele. Se ele responder esse método, o Rails vai usar esse nome, esse valor retornado por esse método, para renderizar partial. Então, você não precisa ficar fazendo métodos que vão, no fim das contas, retornar o nome da partial. Só faz esse método, qualquer objeto. Qualquer objeto que responder ao toPartialPath, ele vai renderizar uma view, uma partial, melhor dizendo. Super fácil. Então aqui, e para escrever um teste para isso? A gente vai fazer, eu estou instanciando ali em cima um objeto fake, que é o context, passo ele para o meu initializer ali em menu. Meu contexto, quando eu estou logado, o login tem que ser true, e aí eu verifico se ele está retornando o cara. Quando ele é false, eu verifico se ele está retornando a outra situação. Só isso. Para rodar esse teste aqui, eu estava fazendo testes, ele roda em 400 milissegundos. Tá? Super rápido. Agora imagina isso aplicando esse tipo de coisa em todo o seu projeto, não só nessas partes de view. Imagina em tudo. Objetos que você sempre joga métodos no seu modelo, você extrair para outras classes que vão ser especializadas e fazer coisas específicas. Fica super rápido. Então, mais uma pro tip. Você tem que conhecer a sua ferramenta de trabalho. Se você trabalha com Rails, você tem que conhecer Rails. Não é só usar lá o Scaffold Generator, não é, que eu abomino particularmente, mas enfim. Você tem que entender o que você está fazendo. Você tem que saber quais são os métodos, os protocolos que o Rails entende. Você tem que saber, por exemplo, que se você quiser usar um permalink, o seu objeto que você vai passar lá para o seu helper, ele tem que responder, por exemplo, ao toParam. Tá? Então você tem que saber esse tipo de coisa, porque no final das contas isso vai ajudar o seu código a ficar mais limpo. E você vai ter um controle maior sobre o código. Falando em Active Record, o Active Record, se você tiver que extrair coisas do Active Record, você pode usar exatamente essa mesma técnica. Então, imagina que eu tenha essa tabela aqui, ó, Create Table Users, que tem apenas... Puta, esqueci de trazer a memória. Caramba. Acabei de não ganhar R$150. Então eu tenho só 4 atributos aqui, na verdade. 5 se você contar o ID que ele gera implicitamente. Então eu tenho um nome, um e-mail e o timestamp normal lá, o created at e o updated at. E você quer representar, exibir esse objeto na sua view. Então normalmente a gente teria alguma coisa desse estilo. Eu vou ter lá o user.name, user.email. Se você quiser exibir a data internacionalizada, você provavelmente vai usar o método localize, o L ali. E a gente tem um user avatar ali, que eu preciso exibir o avatar a partir do e-mail do usuário, mas esse método ainda não existe. Super comum esse tipo de situação. Né? Todo mundo tem que exibir objetos do Active Record de alguma maneira. Qual que é a alternativa 1 para a gente resolver esse probleminha? Vou lá na minha classe do Active Record e pimba, tá com o método avatar, está injetando ali a classe que vai gerar o avatar e eu chamo avatar.url. Isso daí geraria, teoricamente, para mim, uma URL do Gravatar. Né? Lendo esse código, eu falaria, opa, está usando o Gravatar. Tranquilo. Super comum também de a gente tacar coisas no Active Record. Né? Todo mundo já passou por isso alguma vez na vida. Só que tem um problema que é, o seu objeto do Active Record começa a ficar muito complexo. Ele começa a ter muitos métodos que não necessariamente você vai usar em todo lugar. Esse cara do avatar, por exemplo, você provavelmente não usaria para fazer, sei lá, uma tarefa que envolva background job. Provavelmente não. Então, não faz sentido esse cara estar jogado dentro do seu modelo. Por mais que você queira usar direto o seu objeto.avatar, não faz muito sentido. Então, normalmente eu deixo aqui somente coisas que eu vou usar em todos os lugares, que é muito comum. Por exemplo, o exemplo clássico é first name, last name, full name. Né? Retorna o nome completo. Alguma coisa desse tipo. E ainda assim, você tem que pensar se vale a pena você jogar isso dentro do seu modelo. Alternativa 2. A gente pode fazer alguma coisa desse tipo. Eu crio
um presenter, uma classe que vai representar aquele objeto para apresentação, que recebe primeiro aqui tem que entender como funciona o Simple Delegator. O Simple Delegator é uma classe da Standard Library do Ruby que uma vez que você fez a herança, o objeto que você passa no initializer é o objeto que vai receber toda e qualquer chamada nessa instância. Então, nesse caso aqui, como a gente tem os atributos lá, name e email, se eu chamar nessa instância, ele vai delegar para aquele objeto, que é representado por aquele getObject, aquele underscore, underscore, getObject, underscore, underscore. Isso funciona bem até que você passa o objeto, essa instância dessa classe UserPresenter, para algum método helper do Rails. Não sei por que cargas d'água esse cara se perde louco, até hoje eu não parei para descobrir o que está acontecendo. Então, funciona bem, mas tem algumas limitações. Então, ó, se você usar essa técnica, a sua view já matou, você já mata aquela parte da sua view de fazer a internacionalização direta no template. Muito mais fácil de ler. Você já matou mais um ruído que você teria na sua partial. Alternativa 3, quando você está lidando com objetos do Active Record, é usar uma Gen que faz isso para você e que traz alguns helpers de um modo um pouco mais simples. Então, duas me vêm à cabeça, Draper e Simple Presenter. Particularmente, Simple Presenter é muito foda, porque foi eu que fiz. Mas Draper é legal. Só que qual é o problema de Draper? Draper, puta, é a mais usada hoje em dia, mas tem o problema de ser muito atrelado ao Active Record. Então, se você quiser representar objetos que não são do Active Record, fica meio estranho, porque ele é muito, assim, muito atrelado. Então, o Simple Presenter ele é um negócio mais abstrato, ridiculamente simples, tem meia dúzia de linhas. O Rafael França usa. Se um cara do Rails usa, é porque é bom. Então, o Simple Presenter ele é agnóstico, tem integração com o i18n, com rotas do Rails, helpers, super tranquilo de usar. Então, como que a gente migraria aquele exemplo para esse cara? Eu defino um subject só para ter um nome decente ali, que é o primeiro argumento que eu vou passar. Eu posso ter múltiplos subjects, então eu posso passar, por exemplo, 4 parâmetros para esse presenter, se fizer sentido. Nesse caso, eu vou expor somente esses atributos, name, email e username. Só isso. Created@, extrair do mesmo modo como eu tinha extraído anteriormente. Avatar, eu extraí para cá. Vantagem disso daqui é o avatar ele não está jogado dentro do seu modelo user se você não for usar em todos os lugares. Aí não faz sentido. Porque qual que é um dos problemas também de você trabalhar com a ideia de fat model do jeito literal que todo mundo entende? Você vai ter uma única classe gigante com 500 métodos. E isso não é o fat model. O fat model é você extrair coisas para classes, para modelos, mas não modelos Active Record necessariamente. Pode ser modelo, uma classe Ruby qualquer. Então você vai especializar a resolução do seu problema numa classe, orientação a objeto, e mata aquele problema de ter uma super classe God, né, inchada, cheia de métodos. Então isso aqui fica extremamente ridículo. Se você for usar isso daqui, no seu controller você pode ter duas linhas como isso daqui, ó. Encontra lá o seu registro, passa para o presenter e renderiza normal, tá? Então, você pode expor lá. Ainda não tem integração automática. Eu tô com preguiça de fazer isso. Mas tem que expor na mão. Coloca lá o toParam e já funciona. Pull request, ó, já falou aqui. Já que você é dono de empresa e não trabalha, porque eu sei que você não trabalha, você poderia fazer um pull request, que eu vou rejeitar, obviamente, mas faz, eu ia agradecer. Perdi o fio da meada. Tá, então para finalizar aí, né, a interface é tão importante. Você viu? Poucas dicas, 4 dicas. Ridiculamente simples, se você parar para pensar, mas que facilita pra cacete. Eu tô fazendo algumas atualizações no CodePlane e tô migrando um monte de coisa que estava jogado na Vue para usar isso daqui. Ficou muito mais simples a Vue. Os testes que antes eu tinha que fazer muita coisa com teste de integração, porque teste de Vue ninguém faz, não faz sentido fazer teste de Vue. Teste de Vue é um problema de você colocar aquele tipo de lógica, lá o if, logged-in, else e outra coisa. Então, você faz um teste de Vue porque é mais fácil você escrever um teste de Vue para testar aquela condição do que fazer um teste de integração. Mas, de qualquer modo, eu estou extraindo um monte de coisa que eu fazia no teste de integração, lá com Cucumber e tudo mais, para esse tipo de lógica. Está ficando muito mais simples, muito mais rápido, porque teste de integração é mais lento do que um teste de
de classes puras de Ruby. Uma vantagem aqui que eu tenho é, como eu tenho teste de integração, eu posso usar e abusar daquela técnica de mocks, porque a integração vai pegar qualquer integração entre as partes do código que sejam defeituosas. Então, funciona bem. E a view, a interface, se você tiver um código bem escrito, na verdade ela tem que ser um código bem escrito, um código fácil de escrever e fácil de testar, assim como o código lá que você está fazendo com a sua lógica louca de fazer cobrança, que é onde traz dinheiro da sua aplicação. Então, não é porque é interface, não é porque é client-side que tem que ficar jogado. Na verdade, eu diria que se a interface e o client-side estiverem jogados, você vai ter um sério problema porque é a parte que o usuário vai perceber de cara. Se tiver um erro lá de lógica, porque o seu template está com aquelas 2.500 linhas, você vai ter mais problemas. Tá bom? Galera, era isso que eu tinha para falar. Valeu! Dúvidas? Cara, eu vi que você extrai algumas coisas para presenters e você simplesmente para de testar isso com integração, teste de integração. Você não acha que isso é ruim? Por quê? Por exemplo, nada garante que a página realmente esteja renderizando, por exemplo. Não é porque você tem teste de integração ou teste automatizado que você não tem que ter teste humano. Não, beleza. Então, uma vez que você implementou uma lógica desse tipo, a primeira coisa que você tem que fazer é bater no navegador e ver, ó, tá funcionando. Porque um estilo pode estar quebrado. Se você tiver 200 páginas, fica ruim. Sim, mas aí você tem que pesar o que é importante ou não. De qualquer modo, você... Quando eu testo só unitário, não faço teste de integração, parece que tem alguma coisa errada. Ah, não, então, mas o que é o meu teste de integração? Ele vai verificar só a integração entre os componentes. Se você fizer uma integração errada, por exemplo, no caso do Gravatar, você vai bater de cara logo, assim, porque vai quebrar a imagem no site inteiro. Mesmo a interface sendo válida na integração dos componentes, vai quebrar, a usabilidade do site vai ser prejudicada porque vai ter lá a imagem quebrada. Então, normalmente você consegue pegar esse tipo de coisa rápido. Não necessariamente, porque vai depender de cada caso, é um caso. Pode ser que você está gerando uma coisa que vai ser exibida com JavaScript, e aí não importa. Se você testar isso com o WebKit, por exemplo, headless, de qualquer modo você não tem a certeza que está funcionando como deveria. Você só sabe que se você clicar, ele exibiu um elemento, mas exibiu de um modo visível? Eu posso ter colocado ele com overflow negativo e ferrou. Entendeu? Então, assim, no final das contas, cai tudo naquilo que a gente já está acostumado com o teste, né? O que é realmente importante testar? 100% ou as partes mais críticas? Tem funcionado bem para mim assim. Mais alguém? Tem uma parte que você extrai algumas lógicas, por exemplo, supondo que o Rails vai chamar aquele método, na parte, por exemplo, do partial. Você acha que isso é um negócio seguro? Porque eu não sei se isso está na API pública do Rails, pode ser que de uma versão para outra eles podem... API pública. Se você olhar na documentação de render, ele fala, o método que chamamos os objetos é o toPartialPath, o toParam é a mesma coisa. O método que usamos para gerar o componente da rota de URL é o toParam. Olha na documentação que tem tudo isso. Então é seguro. Você pode criar uma abstração, pode. Eu não sei se faz sentido se você não se imagina no longo prazo mudando do Rails. O Rails nunca vai quebrar esse protocolo, toPartialPath, certeza. Já está aí já há pelo menos 5 anos, não, acho que desde o começo, né? O toPartialPath? 3.1. Duvido que vão quebrar. Esse é o ponto. Não, então, mas então, se for assim, você não usa nenhum Rails. Você vai sempre ter uma camada em cima de tudo. Né? Então, você não vai usar o Active Record. Você vai criar uma camada que chama Active Record, se você precisar mudar. Então, você tem que pesar de novo, né? O que é importante você ter de adapter ou não? Nesse caso, eu acho desnecessário. Em teoria, por exemplo, eu posso usar o Active Record fora do Rails. Sim, pode. Pode. Mas, de qualquer modo, o toParam, você poderia querer... Se você tivesse uma classe que fosse uma abstração em cima do Active Record, você não poderia necessariamente mapear o toParam dessa sua classe para o toParam do Active Record. Você poderia ter um cara chamado Param. Poderia. Aí, na sua interface, você teria que chamar lá objeto.param. Então, você tem que pesar. Particularmente, eu acho legal isso, porque você não precisa ficar chamando esses métodos adicionais. Então, a questão é... Eu confio no Rails. E esse é um tipo de coisa que seria fácil de pegar. Se quebrar a API, vai explodir a aplicação. Então, você vai lá, opa, não existe mais o toParam. Mais alguém? Não? Valeu, galera.